Boa tarde para todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima deputada Eliane Novaes e os demais componentes que estiveram à mesa. Cumprimentar aqui, infelizmente, o professor teve que se ausentar. O professor gosta de palco, mas também nem tanto, né? Mas eu acho que é um papel importante, viu, doutor Parente, a gente investir nesses jovens que estão aí formando, nessa capacitação, cumprimentar os meus alunos, meus orientados, os membros aí do nosso grupo de pesquisa, as demais pessoas aí da plateia. Inicialmente, antes de falar sobre esse tema, eu gostaria aqui de fazer uma saudação à deputada Eliane Novaes e pedir uma salva de palmas pelo esse projeto. Porque eu tenho certeza que, como a deputada mencionou, nenhum lugar do Brasil se tomou uma iniciativa dessa. Em nenhum estado, em nenhum município se teve uma iniciativa dessa de enxergar, né, essa problemática e propor alguma solução. E aí essa iniciativa da deputada ela se torna ainda mais grandiosa, porque foi preciso, numa atividade majoritariamente masculina, uma mulher enxergar isso e verificar. Então, realmente, merece os nossos aplausos. E olha que eu já bati em muitas portas, viu, com essas informações. E depois eu concluí que eu tinha batido nas portas erradas, né, porque realmente é uma problemática. E nós temos aí vários programas de vários governos estaduais, municipais e federais, que proporcionam aí a questão da aquisição da máquina, mas em nenhum deles previa ou prevê a questão do treinamento e da capacitação. Então, isso era uma correção que precisava ser feita. Nós não estamos criando obstáculos e muito menos proporcionando uma questão que vai impedir o acesso. Pelo contrário, nós estamos querendo melhorar uma coisa que é muito boa, que nós estamos proporcionando aí, como vários antecessores disseram, tirando o homem do trabalho manual, da enxada, e colocando ele numa condição melhor de trabalho, melhorando a sua condição, melhorando a sua eficiência, mas faltava esse link. Então, reforço aqui o apelo da deputada para que as entidades que estão aqui façam um apelo ao nosso governador, para que ele aprove essa lei, que eu tenho certeza absoluta que o Estado do Ceará vai ser vanguarda e vai motivar os outros estados que têm programas, e o próprio governo federal, com o programa Mais Alimentos, que também tem a mesma temática. Então, isso é bastante importante. Falar um pouco, então, sobre a questão dos acidentes envolvendo tratores e máquinas agrícolas, e aí nós vamos focar a questão dos deslocamentos em vias públicas. Então, já é uma condição aí que o trator está sendo usado fora da lavoura. E aí, por várias vezes, muitos questionaram, até mesmo o doutor Parente, na abertura do evento, mas tem acidente com trator? Tem, e muito. Como o meu colega lá da universidade, o professor Daniel, disse, são máquinas de extrema potência, porém de fácil dirigibilidade. E essas condições têm feito com que qualquer pessoa consiga manuseá-los. E o trabalho que nós fizemos é exatamente um trabalho já de muitos anos, pelo menos aí uns 5 anos, trabalhando na catalogação desses acidentes, porque os registros, eles não são feitos. E quando se registra, eles não caracterizam como acidente de trabalho, acidente de trânsito ou outro tipo de acidente. Então, essas informações, elas ficam perdidas. Rapidamente aqui, só falar um pouco do nosso grupo de pesquisa, né, do Laboratório de Investigação de Acidentes de Máquinas Agrícolas. Então, esse laboratório ele já existe já há 3 anos, que foi exatamente com a minha chegada aqui no Ceará para ser professor da universidade. Eu já trabalhava com isso já há um bom tempo, já são 34 anos trabalhando com trator, sou filho de produtor, então aprendi a mexer com trator desde pequenininho. Então, a gente já vem, fui instrutor do Senar, lá no estado do Rio de Janeiro, por 10 anos da minha vida profissional, me dediquei a treinamento e capacitação, então a gente tem um pouquinho de conhecimento sobre a matéria. Então, esse grupo ele foi reconhecido pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, de Ensino e Pesquisa, em 2012, e a partir daí
reconhecido nacionalmente. Nós temos aí, dentro do nosso corpo, são hoje 6 pesquisadores de diversas áreas, então tem engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, engenheiros mecânicos e mais de 20 alunos também de diversas áreas, que são os nossos orientados de mestrado, de iniciação científica. Então tem engenheiro agrícola, tem engenheiro agrônomo, tem técnico de segurança do trabalho, tem engenheiro de segurança do trabalho, e voltado dentro da pesquisa da questão do projeto de máquinas, das avaliações das máquinas, ergonomia e prevenção de acidentes. Nós temos também algumas fontes de informação que a gente começa a divulgar já os nossos trabalhos, esses números, para que as pessoas possam conhecer e identificar essa problemática. Então, nós temos uma coluna no portal de Edcampo, que é um site de informação, onde a gente escreve quinzenalmente sobre segurança e operações com máquinas. Nós temos uma fanpage nas redes sociais, que a gente divulga as notícias que acontecem, as atividades que a gente faz. A gente tem um blog também, falando exatamente sobre a questão dos acidentes. Isso tudo para socializar as informações, para que as pessoas possam enxergar o problema. Porque a maior dificuldade que nós temos hoje, quando se fala em acidentes envolvendo as máquinas, é as pessoas terem a capacidade de enxergar. E aí eu não estou falando somente da sociedade em geral, mas os próprios colegas, os próprios profissionais, enxergarem isso e verem que nós temos um problema que nós precisamos realmente evitar. E aí, mostrando um pouco da atuação do blog, né? Então, hoje ele tem um acesso no mundo todo. Então, são mais de 26 mil acessos diários, verificando e analisando as notícias, né, do mundo todo. Então, tem uma boa penetração e a gente está conseguindo colocar essas informações, mas ainda precisamos trabalhar bastante. E aí a questão da gente conseguir enxergar, eu trouxe aqui recente, tenho vários exemplos, né, mas eu trouxe esse recente, que esse evento está acontecendo exatamente hoje em Aracati. Então, nós temos na Federação de Agricultura do Estado do Paraná um programa chamado Agrinho. O colega conhece bem, e é um programa fantástico, que ele usa uma metodologia para capacitar professores e esses professores atuarem nas escolas de ensino médio profissionalizante. Então, tem um trabalho fantástico, ele faz convênio com diversas áreas, com diversas instituições para fomentar isso. Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Olha a logomarca do programa Agrinho. É um trator com uma criança sentada no paralama. Então, isso mostra, né, não estou aqui penalizando, mas isso mostra, isso foi feito com certeza absoluta, porque eu conheço o trabalho que o Senar faz, que a federação faz, inocentemente. Porque a gente tem dificuldade de enxergar. Então, nós estamos aqui induzindo já o jovem a trabalhar de forma insegura. Então, o nosso desafio aqui, ele é muito grande. Por isso que eu parabenizo a iniciativa da deputada, porque conseguiu enxergar isso. E a gente não consegue, muitas vezes, os nossos próprios colegas de instituição, de pesquisa, de verem isso. Eu já participei de congressos onde os próprios pesquisadores colocavam lá as fotos de suas pesquisas com situações altamente inseguras envolvendo máquinas. Então, enquanto a gente não mudar essa mentalidade, a gente vai ter dificuldade. Dentro disso, eu vou passar só, se você puder aumentar o som. Só algumas reportagens para a gente ver a problemática dos acidentes, o quanto isso ocorre no nosso cotidiano. Então, aqui é uma reportagem que no Mato Grosso, numa estrada vicinal, e o veículo se chocou com uma máquina. E o carona aqui chegou a ser socorrido, mas acabou vindo a óbito. Então, são só algumas reportagens, algumas matérias que a gente vai pesquisando e vai encontrando para vocês observarem que essa temática é uma temática importante. E nós precisamos trabalhar em prol da prevenção e da segurança desses acidentes. Vamos passar aqui para o próximo. Aqui um outro acidente também que ocorreu, eu não me recordo agora, que está com probleminha no som,
mas aqui já numa rodovia federal. Então, vocês veem a gravidade desse acidente, né? E a grande maioria dos acidentes envolvendo máquinas são acidentes com uma severidade, com uma gravidade bastante grande. Então, ali mostrando a vítima sendo socorrida. Então, são acidentes porque a máquina, como já foi mencionado aqui, ela tem uma potência muito grande. E aqui mostrando, né, todas essas fotos aqui são fotos tiradas, salvo umas 2 ou 3, no nosso estado, né? Então, essa aqui, por exemplo, é a capa do nosso livro, é um trator do programa São José, se não me falha a memória, rodando na BR-116. Aqui, dentro da cidade de Fortaleza, se eu não me engano, ali pelo centro, aqui na Avenida José Bastos, aqui na Domingos Olímpio, aqui na Maraponga, Abolição, aqui a rodovia, a CE que corta a cidade de Quixadá, a rodovia que passa em frente ao aeroporto, e os outros aqui são de outras estradas. Isso para mostrar, né, que a máquina ela circula nas mais variadas vias, porque nós passamos hoje por um processo de modernização da agricultura, que as lavouras não estão mais restritas no entorno da propriedade. Hoje, os agricultores eles trabalham a grandes distâncias da propriedade, ele tem as suas lavouras. E ele não vai colocar o trator em cima de um caminhão para fazer esse deslocamento de forma segura. E até mesmo ele não tem recurso para isso. Ele vai deslocar com essa máquina na via. E é nesse momento que há esse deslocamento, se a gente não se atentar para alguns cuidados, a gente acaba ocorrendo no acidente. E aí eu vou aproveitar aqui a deixa do doutor Rebonato e vou fazer também um advogado do diabo aqui na questão do CONTRAN. Essa resolução, ela já vem desde 2010, me corrija se eu estiver errado com as datas, tentando ser implementada para melhorar essa questão da circulação das máquinas. E aí a gente faz alguns questionamentos com relação a isso, e na época da proposição nós fizemos algumas intervenções, mas nunca recebemos as respostas, né, que nós entendemos que na questão da prevenção de acidentes e da segurança, o fato de nós termos o emplacamento do trator e um Renavan com um documento, não vai diminuir os acidentes com a máquina. Pelo contrário, a gente acha que vai aumentar, porque a partir do momento que eu estou legalmente habilitado para deslocar, eu tenho todo o direito de colocar minha máquina na rodovia. E aí o problema vai acontecer, talvez, mais acentuadamente. Tomara que eu esteja enganado. Além disso, nós vamos ter um outro problema, né? Os DETRANs do país, eles não têm condições de ir lá no campo, colocar a placa e registrar o trator. O agricultor vai ter que levar esse trator lá no posto de fiscalização. Então, nós estamos obrigando e aumentar o fluxo de máquinas nas vias. Porque como ele vai levar a máquina lá? Então, esses questionamentos, né, que a gente faz. Agora, outras coisas importantes são válidas. Obrigatoriedade das sinalizações, lanternas, luzes de freio, retrovisores, isso é fundamental. Então, são esses pontos que a gente precisa ainda discutir, mas a lei realmente conseguiu ser aprovada e vai entrar em vigor agora em julho. Bom, como resultado dessas informações, e aí nós temos uma sequência de fotos aí, e são vários, né, que acabam sendo os resultados dessa circulação. Vários e vários acidentes envolvendo as máquinas e os tratores nas rodovias e nas vias de circulação. Porque o grande problema, mesmo a máquina tendo faróis, lanternas, setas, luzes, todos aqueles elementos, a velocidade de deslocamento dela é 3, 4 vezes menor que a velocidade de deslocamento de qualquer veículo. Se eu pegar aqui dentro de Fortaleza, a velocidade média aqui é em torno de 40 a 60 km por hora. Um trator não vai passar de 20. Não vai passar de 20 km. Então, é muito reduzido. E aí, a facilidade de se colidir com essa máquina, ela é muito grande. Obviamente, o que a gente vai apresentar aqui são dados
e, no final, nós vamos propor algumas ações. Eu sou um fiel defensor, não da fiscalização em si, para multar, para coibir, para punir, mas eu acho que a gente precisa, antes de tudo isso, trabalhar na conscientização e na informação. É possível a gente rodar com o trator na máquina, com a máquina na rodovia, com segurança? É. A gente pode fazer uma estratégia, traçar planejamentos e fazer essa circulação de forma segura, porque, obviamente, nós não vamos aqui impedir o progresso e fazer com que o agricultor, que o operador, não execute o seu trabalho. Mas nós podemos fazer isso de forma segura, com algumas ações simples que possam ser feitas. Bom, aqui são alguns resultados dos nossos trabalhos. Eu só pincei aqui o que é de Fortaleza, do estado do Ceará, e mostrando um comparativo aqui a nível de Brasil, qual é a real situação em termos de acidentes envolvendo tratores agrícolas em rodovias federais brasileiras. Esses dados aqui são informações absolutas, são dados reais extraídos do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, numa parceria que a gente tem com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual do Estado do Ceará. Então, se nós pegarmos aqui o último censo agropecuário, a distribuição de tratores em cada região do país, o último censo foi em 2006, 43% da nossa frota está na região sul. Em segundo lugar, vem a região sudeste, com 30%, depois o Mato Grosso, depois a região nordeste em penúltimo lugar e a região norte em último. Se eu pegar o número de acidentes e dividir por essa frota, eu tenho uma inversão aqui nos estados. A região nordeste ela passa a ser o terceiro maior índice de acidentes com máquinas em rodovias federais brasileiras, sendo que ela, na frota de máquinas ela é a penúltima. Então, isso aqui já mostra que nós temos um problema bastante sério para ser resolvido. Dentro do município de Fortaleza, então, isso aqui foram os dados que nós obtivemos da MC, nós observamos um crescimento do número de acidentes envolvendo tratores dentro da cidade de Fortaleza a partir de 2009. E aqui tem uma possível justificativa para isso. Foi mais ou menos quando nós começamos as obras para a melhoria da cidade com a Copa do Mundo. Então, eu aumentei o número de obras, e, obviamente, essas obras envolvem tratores, não só os tratores agrícolas, mas também os tratores que trabalham na construção civil. Então, isso começou a aumentar o número de acidentes. E aí, por que eu não tenho informação disso? Porque esses acidentes eles são registrados como acidentes de trânsito. E, na verdade, ninguém pega um trator hoje na cidade ou no campo e vai passear. Ele pega porque ele está trabalhando. Então, isso não é acidente de trânsito, isso é acidente de trabalho. Mas o colega já tirou a dúvida que, pelo Código Brasileiro de Trânsito, pelo CONTRAN, quando a máquina está em via, é acidente de trânsito. Então, nós temos uma subnotificação. E como o quantitativo desses acidentes eles são bem inferiores em relação à frota dos demais veículos que eu tenho, ele entra numa categoria lá, outros. Então, eu nunca vou saber dessas informações. O tipo de ocorrência do acidente dentro da cidade de Fortaleza, se nós observarmos, nós temos um índice muito grande de colisão e abarroamento lateral. E aí, depois, atropelamento, choque com obstáculo fixo e tombamento. Então, isso aqui também já dá um indicativo. A máquina se desloca numa velocidade muito reduzida. Inevitavelmente, eu vou acabar colidindo com o trator. E nós sabemos muito bem aqui dentro da nossa cidade como anda o trânsito e essas máquinas circulando livre, leves e soltas tranquilamente, principalmente nos horários de pico. E muitas delas sem nenhuma sinalização. Então, o condutor que está vindo não visualiza e não consegue visualizar a máquina. E aí não tem tempo de parar. Só para a gente fazer uma matemática aqui rapidinha, se eu tiver 80 km por hora e um trator andando a 20, o tempo de chegada do meu veículo na traseira do trator são 3 segundos. Não há tempo de fazer absolutamente nada, a não ser bater no trator. Isso aqui mostrou também um fato muito sério com relação a esses acidentes. O número dos acidentes é pequeno
se nós compararmos com o número de acidentes que envolvem os automóveis, que envolvem as motos. Porém, a gravidade desses acidentes é muito grande. Então, relativamente, se eu comparar o número de óbitos nos acidentes, pelo número de acidentes que eu tenho com veículo, e o número de óbitos pelo número de acidentes que eu tenho com tratores, em Fortaleza, as máquinas, elas têm a possibilidade 9 vezes mais de levar um indivíduo a óbito pelo acidente, do que a moto, do que o carro. Então, a gravidade do acidente envolvendo uma máquina, um trator, é muito grande. E a possibilidade de trazer essa pessoa uma lesão permanente ou mesmo tirar a sua vida também é muito grande. Aqui algumas informações com relação aos acidentes que ocorrem nas rodovias estaduais do Ceará. E aí nós pegamos o boletim de acidente de trânsito fornecidos pela Polícia Rodoviária Estadual. E vamos observar também que o maior percentual colisão traseira, pelo simples motivo das velocidades de deslocamento da máquina serem muito reduzidas. Depois a gente tem o tombamento e o capotamento como um percentual menor. Causas dos acidentes. E aí nós temos uma observação aqui importante. Perda de controle, velocidade incompatível e desobediência à sinalização. Então, isso nos dá um indicativo que essas pessoas não conhecem as leis de trânsito. E aí o código é bem claro, quando diz que, para circular em rodovias, o operador tem que ter habilitação, categoria profissional, C, D ou E. E, no campo, dificilmente você vai encontrar profissionais que tenham habilitação, que dirá na categoria. E essa questão da categoria é discutível. O que importa é que ele tenha habilitação, porque subentende-se que ele tem conhecimento das leis de trânsito, pelo menos. E aí as informações dos acidentes nos dão que ele não tem conhecimento. E aqui também é um fato importante. Até onde eu conheço, o colega me corrija, nos treinamentos que nós temos hoje de capacitação, nós não abordamos regras de circulação de trânsito. O Senar não aborda, ninguém aborda, porque o trator não anda na estrada, o trator trabalha na agricultura, mas nós estamos vivendo uma outra realidade. Então, nós precisamos reformular os nossos treinamentos, nós precisamos reformular a nossa planilha. E isso tem que ser colocado, porque hoje a máquina roda na estrada, ela roda na via. Com relação à distribuição dos acidentes nessas rodovias, nós observamos também aqui um certo incremento em algumas épocas do ano. E aqui a gente pode, em função da distribuição desses acidentes nos locais, há um indicativo, nós não podemos afirmar com certeza, mas nessas datas, são datas em que houveram injeção dos tratores do São José. Obviamente, não podemos afirmar aqui que são tratores do São José, mas é uma coincidência interessante. Então, é uma outra questão para a gente chamar a atenção e para a gente parar para pensar que nós precisamos aí verificar o que está acontecendo. Que nós temos aí, hoje, 741 máquinas a mais no Estado, colocadas com uma capacitação ou não em função